Oi, o Sem Censura está começando agora. Você sabia que cerca de 10% da população mundial sofre com as dores da artrose? A boa notícia é que houve um congresso na França onde foi anunciada uma droga que está no mercado há algum tempo para tratar outra doença e que foi considerada eficaz no tratamento da artrose. Esse é o nosso assunto com o Dr. Bernardo Stolnick. Nesse bloco a gente vai falar de cinema e de artrose. Eu acho que eu vou começar com a artrose, para a gente se livrar da artrose e ao cinema. Dr. Bernardo Stolnick. Eu adoro quando tem um nome mais complexo e eu acerto, porque não é muito comum, sabe? Então eu fico tão feliz. Acertei o seu? Perfeitamente. Ai, que delícia. E aí a gente vai falar desse tratamento que, na verdade, parece que... Porque a gente lê muita coisa, né? Hoje, por exemplo, já li que fica não sei quantas horas sentado, aumenta a taxa de colesterol, diminui o colesterol bom. Cada hora é uma pesquisa mais louca, né? E a gente não sabe, quando a gente lê no jornal, a gente não sabe muito o que aquilo tem de... Como é que foi estudado? Às vezes eu falo com o meu médico, ele fala, que bobagem isso e tal. E acaba com a matéria que eu estou encantada. Mas o fato é que a gente leu que tem uma pesquisa de um congresso europeu que concluiu que tem um remédio novo para artrose, esse é um novo tratamento? O remédio não é propriamente novo. O que tem de verdade? Vamos lá. Realmente nesse congresso, foi o Congresso Mundial de Osteoporose, de Osteoartrite, que aconteceu em Bordeaux, na França, foi demonstrado um estudo que levou 3 anos, em 18 centros médicos, uma quantidade grande de pacientes, uma droga que ela foi criada para osteoporose. Mas num determinado momento se achou que essa droga poderia ser benéfica também para a artrose. Quer dizer, por que acharam? Não foi à toa, porque, sem querer entrar muito no mediquês, a linhagem das células que formam o nosso osso é mais ou menos a mesma linhagem das células que formam a cartilagem das nossas articulações. Então, em princípio, uma droga que seria bom para uma linhagem de células seria boa para outra também. Então resolveram apostar nesse estudo, e foi um estudo realmente muito meticuloso, e chegou-se à conclusão que essa droga, que foi criada para a osteoporose, também servia para artrose. Quando a gente diz que servia para artrose, não é um milagre igual o chocolate, tá? Mas por que a gente fala que é bom para artrose? Aí a gente tem que definir um pouquinho de artrose. A artrose, do ponto de vista técnico, é a degeneração da cartilagem da articulação. Todas as articulações, ela tem cartilagem, que é uma estrutura lisinha, que faz com que a articulação possa se movimentar sem grandes atritos, e por uma série de motivos, à medida que o tempo passa, essa cartilagem vai se desgastando. Parte dessa cartilagem é tecnicamente chamada de osteoartrite, mas que todo mundo chama de artrose, que o povo chama de bico de papagaio também. E essa artrose leva a dor, limitação funcional, piora da qualidade de vida. E o que se tinha até hoje eram drogas que até poderiam melhorar a sintomatologia do paciente. Você consegue melhorar a dor, você consegue melhorar a inchação, por conta disso ele se movimenta melhor, mas você não tinha drogas que atuassem exatamente, fisicamente, em cima do problema que era a cartilagem. Ela aumenta a cartilagem, essa droga? Ela regenera? Ela regenera, e ela, na pior das hipóteses, ela impede a progressão da artrose. Um detalhe, é para todas as artroses? Não. É para as artroses como a gente chama de grau 2 e 3. Para vocês terem uma ideia, o grau vai de 1 a 4. À medida que vai aumentando o número, aumenta a gravidade. Então, uma coisa que realmente entusiasmou que quem lida com essa área é que você finalmente pôde ter uma droga que atuasse fisicamente em cima do problema. E esse estudo mostrou que, além de atuar fisicamente, também melhorava os sintomas. Pacientes que tinham limitação passaram a ter muito menos limitação, pararam de ter limitação, mas tem um detalhe importante também a ser dito. Quando a gente fala de tratamento de artrose, a coisa não funciona só num remédio. Existe
todo um conjunto de atuação médica, de reabilitação, que é importante no tratamento da artrose. Por exemplo? Hidroterapia, atividade física, muitas vezes fisioterapia, acupuntura. Você tem uma série de recursos, você tem realmente, hoje em dia, um parque de reabilitação e que o remédio ele é um componente muito importante, sem dúvida nenhuma, mas ele é um componente dentro do que a gente chama de um universo terapêutico. Exatamente. Ele faz parte do conjunto da obra. Exatamente. Só o remédio sem hidroterapia, sem exercício físico, também não resolve. Não. E é preciso tomar sol ou não? Para metabolizar a vitamina D ou não? Aí a gente já está entrando numa outra conversa. A vitamina D, ela não tem... A vitamina D ela é mais ligada à questão da osteoporose, não em relação da artrose. Também a gente pode conversar sobre isso. A vitamina D é um componente importante no metabolismo ósseo e ela é ativada pelos raios solares, mas acontecem alguns detalhes. Uma pesquisa recente mostrou que no Rio de Janeiro, que é uma cidade ensolarada, 42% da população tem insuficiência ou deficiência de vitamina D. Por que isso? Por alguns motivos. Primeiro, porque não é só o sol. Você vai concordar comigo que você para ter vitamina D via alimento, é muito difícil. Você precisa comer uma quantidade enorme para fazer vitamina D. E tem outra coisa. Protetor solar, que todo mundo usa e tem que usar, bloqueia. Para a síntese de vitamina D. E nos pacientes mais idosos, a própria pele já não absorve tão bem os raios solares a ponto de poder metabolizar essa vitamina D. Então, por isso que num país ensolarado, 42% dos pacientes têm deficiência de vitamina D. Em países europeus, em países muito mais frios, que o sol aparece de vez em quando, essa taxa roda em torno de 80%. 80%? De deficiência ou insuficiência de vitamina D. Caramba. Nossa. Bom, na verdade, se a gente tomar um componente de cálcio com vitamina D... Numa cidade ensolarada você tem 42, imagina quando você não tem. Então, ser ensolarada é benéfico ainda, né? Ainda Sim, estamos bem, ainda né? é importante pegar sol. A única coisa que eu quero dizer é que muitas vezes só pegar o sol não resolve o problema. Tem que pegar o sol e tem que comer, sei lá, espinafre. O que tem que comer? Olha só, espinafre tem ferro, né? Aliás, o espinafre anda em baixa total, né? Espinafre tá mal. Não, coitado, Anda em tá baixa, mal. tadinho. Depois papai Acho que não pode. Outro dia falaram aqui que não pode comer com carne e tal. Eu adoro. Aquele Popeye que eu aprendi, né? Que era ótimo, parece que não é mais ótimo. Continua sendo um alimento rico em ferro, rico em cálcio. Mas parece que não pode comer junto com carne. É verdade isso? Nós somos naturólogos à parte. Essa pesquisa recente você desconhece. Pesquisa recente, não sei. Mas outro dia eu ouvi isso. E o que tem vitamina D? O que tem vitamina D? Aquele comprimido, cálcio mais vitamina D. Hoje em dia, com certeza. Não, aquele tem. Mas em alimento, na realidade, por exemplo, carne tem vitamina D. Mas para você conseguir uma quantidade de vitamina D, que é a chamada necessidade diária... Comer um boi. Você tem que comer, eu não digo um boi, mas parece que são 25 bifes, alguma coisa do gênero. Caramba! Porque realmente é muito pouco. Estoura as notas do mês inteiro do Guilherme. Estoura, 25 bifes não dá. 25 bifes e peixe não tem. Peixe, frango. Tem muitas coisas que tem, mas tem muito pouco. Então, invariavelmente, hoje em dia você tem... brócolis não tem? Brócolis tem muito cálcio. Tem muito cálcio. A maioria das verduras tem cálcio e ferro. A vitamina D ela vem normalmente associada com proteína. Tem um pouco na carne, um pouco no peixe, um pouco no leite, nos derivados. E sempre é muito pouco. Então, você, para fazer uma quantidade maior, você vai ter problema do outro lado. Então, o que você faz realmente é suplementar. Suplementar, você tem em gotas, quer dizer, no último ano, chegou no mercado farmacêutico 3 marcas de vitamina D em gotas, bastante bom, que funcionam muito bem. Na realidade, então, posso fazer uma pergunta assim? É melhor, mas eu não quero falar de marca, tá? Não, sem marca. É melhor gotas do que associada ao cálcio? No comprimido que vem tudo junto? Bom, no comprimido que vem com cálcio, agora começou a corrigir. O que eu quero dizer com isso? Os comprimidos, na maior parte das vezes, eles tinham a quantidade adequada de cálcio e insuficiente de vitamina D.
De um tempo para cá passaram a ajustar, mas você ainda tem muitas marcas que você tem quantidade adequada de um e inadequada de outro. E a tendência hoje em dia dessa combinação de cálcio e vitamina D é o seguinte, que antigamente você fazia 1000 miligramas de cálcio, você suplementava com 1000 miligramas de cálcio. A tendência que você tem hoje em dia é você fazer 500 em medicação, em suplemento, e 500 em alimentação. Leite, iogurte, você já tem iogurtes especificamente ricos em cálcio e vitamina D. E hoje em dia você também tem uma tendência a que aquele paciente que tem níveis ótimos de vitamina D, você sabe que você precisa de dar menos cálcio para ele. E qual que é o nível ótimo de vitamina D? 30 nanogramas por mililitro. Tem que estar 30 lá no seu exame? 30, tem que dar 30. Se tiver 47, é bom? É bom, tá. É bom. Não existe hipervitaminose D. Tá, não mata a hipervitaminose. Não tem. E esse remédio específico da artrose, quem pode tomar? Bom, vamos lá. O ranelato de estrôncio é uma droga, como eu falei, que é usada para osteoporose. É recomendado em graus moderados de artrose, como eu tinha dito, graus 2 e 3. O 3, É uma droga bastante segura. Trabalhos recentes mostraram uso durante 15 anos ininterruptos, sem nenhum tipo de problema mais grave. Tem algumas contraindicações específicas que é para pacientes, por exemplo, que têm histórico de trombose venosa. Não é, vamos prestar atenção, é diferente de alguém que tem varizes. É quem teve trombose, que é um quadro extremamente grave. É uma contraindicação formal. Tá. Mas fora isso, não tem nenhuma contraindicação formal, não. E onde é que dói quando a pessoa tem trombose? Artrose. Artrose. É onde ela tem a... É onde tem a artrose. Pois é, mas onde tem um sinal externo? Tem um sinal externo. Você tem... Eu vi você mostrando o dedo. Eu pensei assim, uma coisa que aparecesse, assim, tem que ficar vermelho em torno da articulação. Aí você vai lá, tem o quadro clássico da artrose é dor, calor e rubor. É o que a gente aprende na faculdade. É um quadro inflamatório, quer dizer. A artrose, ou a osteoartrite, ela leva a quadros inflamatórios. É o quadro inflamatório que dói, que incha, etc, etc. Mas isso só acontece depois no nível 4 ou não? Não. Pode acontecer no nível 2, 3? Você pode ter um processo inflamatório articular até sem artrose. Você pode ter uma artrose que, às vezes, no início, por exemplo, no grau 1, ela, às vezes, até não se manifesta clinicamente. Mas você, invariavelmente, a partir do grau 2, você começa a se manifestar. Então, uma coisa que a gente costuma dizer é o seguinte: como tudo em medicina, o grande segredo também está na prevenção. Então, aquela dor que de repente apareceu em alguma articulação sem algum motivo específico, por exemplo, você sempre faz um determinado esforço, um tipo de esforço e nada acontece. Um belo dia você vai fazer o mesmo esforço e começa a doer, começa a incomodar, começa a inchar. Pode estar aí começando uma artrose. E se você pega ela no começo, você consegue lidar com ela muito bem, você consegue impedir progressão. Agora, com drogas que atuam em cima da cartilagem, você até consegue reverter, porque uma coisa é importante dizer: graus muito avançados de artrose, em quadril, em joelho, em ombro, só fazendo substituição articular. A prótese. Então, a gente podendo evitar, sem dúvida nenhuma. E vamos lembrar também que a nossa população está vivendo cada vez mais. Eu costumo dizer de brincadeira com fundo de verdade que no final do século XX, o grande desafio da medicina era fazer o homem viver mais. No século XXI, o desafio da medicina é fazer com que esses anos que a medicina deu de presente para a população, que eles sejam uma bênção e não o contrário. A qualidade de vida. Exatamente. Não adianta você dar 10 anos para o sujeito que sejam 10 anos que ele vai sofrer. E a artrose, sem dúvida nenhuma, falar um pouquinho de números, é estimado que depois dos 65 anos de idade, aproximadamente 80% da população tem algum grau de artrose. Então, com quantos anos seria assim bom fazer um exame para artrose? Você faria um exame, um preventivo, é isso? Você tem. O preventivo é manter o peso adequado, principalmente de articulações que sofrem carga. Coluna, joelho, quadril. Manter o peso adequado, manter uma condição muscular boa, porque a musculatura que dá suporte ao esqueleto,
Musculação, então, né? Musculação também. Por exemplo, musculação é uma coisa ótima, fantástica, especialmente para idoso, porque a primeira coisa que a gente começa a perder depois dos 50 é o tônus muscular. Então, você poder repor. Agora, você tem... A questão da artrose é que cada caso é um caso. Tem pacientes que você vai orientar a fazer musculação. Já tem pacientes que você tem que orientar, por exemplo, uma hidroterapia, que é para não fazer carga. Determinados pacientes você tem que fazer um determinado tipo de esteira. Cada um com a sua individualidade, cada um... É muita coisa, né? Cada um A gente tem que se cada cuidar. qual, né? Eu Mas não é diria a bom, você é que melhor, a outra não. opção é pior, então é melhor cuidar da artrose. Sempre. É melhor prevenir a artrose. Previne, cuida. A musculação não é o Faz único conta. tipo de exercício também, né? Você usar a articulação, caminhar, tem a teoria do uso e do desuso, você manter a articulação funcionando, né? Alongamento, Ativa, tudo. yoga, enfim, exercício, né? Na realidade, hoje em dia a gente pensa em atividade física como um mix de atividade física. Já não existe mais aquela teoria, esse exercício é bom para tudo. Não, a gente tem que lembrar que uma musculatura tem que ser forte, ela tem que ser resistente, ela tem que ser elástica também. Quando você fala em elástica, você está falando em alongamento. Quando você está falando em força e resistência, você está falando em musculação. Então puxa um peso e alonga. Não, a gente tem que passar Além de horas, andar. né? Além de tem que andar, se de alongar. movimentar. A gente está numa correria danada. Vou fazer o seguinte, eu não vou falar do remédio, porque a gente não dá nome de remédio aqui. Tem que ir no médico, ver se pode tomar um remédio para artrose ou não. Tá, eu entendo. Esse recado é especialmente para nem sei mais para quem aqui. Para a Lúcia. Eu vou explicar para você porque que eu não posso. Mas eu posso passar o e-mail dela para você? Pode. E você explica para mim? Para ela não ficar chateada, porque a mãe dela tem artrose, colocou 2 próteses, eu não quero, tá, Lúcia? E a Neide Vasconcelos, que quer que eu traga você sempre aqui para você explicar muito sobre a artrose. Vamos fazer outra, depois eu trago mais daqui a uns 2 meses, tá combinado? Tá bom. Então tá combinado.